Pronto. Vocês recebem uma informação de que vai ser gravado, se vocês aceitam ou não? Sim? Não? Deveria, né? Sim, recebe. Tem Na hora que você reunião começa a gravação... Tem reunião que eu aceito. Agora, por exemplo, não veio. Não? Para mim também não veio agora. É engraçado, para algumas pessoas foi, para algumas não. Mas eu acho que isso é quando entra, por exemplo, a pessoa vai entrar na sala e recebe essa chamada, mas quem já está na sala, tipo, só vê o símbolozinho do gravando. Não. Quando a pessoa... Para gravar, algumas pessoas receberam, outras não. Não sei por quê. Não recebi não, Gê. Agora, sempre que você está no seu Zoom, quando você começa a gravar, aí a gente recebe a mensagem. Então, acabei de começar a gravar. Vocês deviam ter Não recebido. recebeu, não. Eu digo assim, eu pensei que você tinha perguntado se recebia outras, mas nessa eu não recebi, não. Bom, também a pessoa não tem opção, ela aceita ou ela vai embora, né? Porque não, não, né? Não tem jeito, né? Mas acho que deveria, o do Zoom deveria avisar. Eu tenho a impressão que essa mensagem aparece quando não precisa de senha. Então, como nessa reunião, pelo menos eu precisei de senha para entrar, aí a mensagem não aparece. Já aconteceu outras vezes para mim. Não é não, por isso. Porque Não? tem gente que entra com link direto, não. Não sei por quê. Talvez a gente tenha que acertar alguma coisa no setup. Não tô pensando na gente aqui, porque ninguém vai se recusar, né, a deixar gravar, mas sei lá, outras situações é uma boa ideia de ter um aviso. Então tá, fofuras, vamos começar? Eu vou tirar o som de todo mundo para ninguém chegando. Depois todo mundo pode ativar à vontade. E vou ver essa Dana aqui para a gente fazer as preces e fazer a prática. A gente começa trazendo um pouquinho a mente para esse momento presente, né? Traz a consciência para o corpo, sente um pouco o corpo. Se despede das preocupações, da ocupação da mente com os assuntos do dia a dia. E abre espaço interno para a prática agora. E a gente faz a prece das 7 linhas, imaginando o nosso lama na nossa frente, na forma de Guru Rinpoche, de preferência. Mas se não der, não tem problema. A gente pode trazer o nosso lama para a nossa frente, como se a gente pedisse as bênçãos do lama para que a gente possa... para que essa prática nos ajude a avançar no nosso caminho. Se não for possível imaginar Guru Rinpoche propriamente, for mais fácil imaginar o lama, então lembra que o lama não é diferente de Guru Rinpoche, é indivisível de Guru Rinpoche. Home. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquins. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cids. Ordem, Jansam, Pema Gesar Dompola, Yatsen Chogin Odrunye, Pema June Shesudra, Cordo Kandro Mampeko, Chichi Jesu, Chi, Jinje Lapchi Shiksu So,
Guru Pema Siddhi Om. Om Orjin Uji Nujan Sam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Odrunye Pema June Shesudra Koto Kandro Mampeko Chechi Jesu Tadruchi Jinji Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Sochi Chonama Janchu Badu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penchi Sanjay Drupashu Sanjay Chodan Sochi Chonama Jancho Bardo Dagni Kapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Pente Sanjay Druparshu. E agora a gente segue a prática, dá continuidade à prática. Como se nós estivéssemos nesse momento na presença do Lama e reunidos. Como se essa sanga aqui estivesse reunida na presença do Lama. Nós renovamos o nosso voto de refúgio, nos lembramos da nossa motivação de bodhicitta para essa nossa prática. Podemos deixar a nossa mente repousar nesse estado. Só deixa a mente descansar dos afazeres, da ocupação do samsara. Descansar na conexão com o Lama, na conexão com a Sangha. Pronta para estudar o Dharma. Só descansa nesse calor da presença da Sangha. Um senso de gratidão por poder dedicar esse tempo para estudar o Dharma. Só deixa a mente repousar por uns instantes. O propósito do Dharma é revelar a natureza da nossa própria mente. Para isso a gente precisa se soltar das identidades, das atividades da mente comum, para que a mente possa se revelar para nós.
Sempre que notar que você foi arrastado pelos conteúdos da mente, relaxa mais, solta, como se você soltasse uma mala pesada no chão, quase como um alívio. E descansa de novo. Aos poucos vai notando as qualidades que estão por trás da agitação da mente. Espaço, clareza, vivacidade. Vai soltando o esforço que está por trás da agitação. Descansando no corpo, a quietude da respiração, o silêncio da respiração. E antes de a gente encerrar, eu quero compartilhar um vídeo, uma instrução de prática. Vou compartilhar aqui com vocês.
Rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Rest in natural great peace. Rest in natural great peace. But sometimes it's wonderful when you really remember what the masters have done and taught. It immediately moves us. It really inspires, connects us. Therefore, we feel a sense of gratitude and appreciation of their work. So, Yujin Rinpoche, in this wonderful poem, he says, rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Rest in natural. In Tibetan is Ranyi Hwacham. Rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. To rest, to find rest. Clear? Just really that finding that rest, that comfort and ease, just to let go and just to naturally be. Then you see the mind just quietly settle, just like a glass of muddy water. If you don't stir it, the dirt will slowly settle. In the same manner, if you let the mind be in the spacious openness, slowly the confusion or the turbulence of thought and motion settles. Rest in natural peace. Rest in natural peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural peace. To rest, to find rest. Clear? É muito lindo, né? Eu mando depois. Eu preciso achar. Na verdade, eu estava procurando, correndo aqui para mostrar para vocês, porque eu fiz essa legenda, né? Só que eu achei num... Alguém pegou e postou num negócio no Facebook. Não é o meu... Não é no meu YouTube, eu não achei o link no vídeo meu mesmo. Mas é um poema do Nyosho Kempo e essa voz é do Sogyal Rinpoche, exatamente. Quem está guiando é o Sogyal Rinpoche. Ele está, né, falando sobre esse poema que é curto, na verdade, mas aí ele fala mais. Certo? Isso. Ah, peraí. Acho que eu tô...
É o meu YouTube aqui rolando. Tá bom, fofuras? Eu vou mandar. De vez em quando eu preciso desse vídeo. Exatamente, que nem o Gilberto falou que eu preciso desse vídeo. Um amigo meu, português, que me mandou esse vídeo, eu legendei. De vez em quando eu... E às vezes eu realmente não achava o vídeo, sabe? De onde que tá esse link? Eu preciso escutar aquilo de novo, né? É muito bonito. Então, a nossa prática deveria ser essa. A gente descansar essa mente exausta do samsara, que apanha seguido, assim, né? Só descansar. Tá bom, fofuras? O que é, Gilberto? Uma porrada do Dharma. Uma porrada do Dharma. Linda de morrer, né? E depois eles põem esse mantra de Guru Rinpoche no fundo. Aquilo fica uma coisa linda, né? Eu vou mandar para todo mundo depois o link certinho, tá bom? Então, a gente... Ó, o som de vocês está aberto, tá? Quando vocês quiserem abrir, falar, qualquer coisa, por favor. Mas a gente vai seguir nosso estudo, então. Né? Na semana passada, a gente estava... Deixa eu abrir aqui o... Giane, Sou eu. oi. Thaís, estou sem câmera. É porque eu entrei pela primeira vez nessa prática na semana passada e eu estou entrando agora de novo. E eu queria saber se, enfim, eu estava fazendo introdução ao budismo com o Mika desde junho do ano passado, daí agora estou pensando em começar a acompanhar essa prática. E também, enfim, não sei se tem algum grupo, alguma coisa. Você diz de WhatsApp? Isso. Você vai mandar lá esse vídeo? Tenho, vou mandar. Peraí, vou te mandar o... Eu vou colocar aqui no chat o link para você entrar no grupo, se eu conseguir, né? Deixa eu achar aqui. E também se essa prática é apropriada para quem está começando, enfim. É apropriada para qualquer pessoa, querida. Pode ficar, seja bem-vinda. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Peraí, deixa eu achar aqui rapidinho o link. Tá meio escuro. Pronto, aí você clica nesse link aqui, pronto, você entra no grupo, tá? Eu vou colocar no grupo. Oi, Juju, sua linda! Assiste esse vídeo, viu, Juju, de novo. É bom para todo mundo, mas especialmente para você, querida. Guilherme também primeira participação, então todos muito bem-vindos. Clique nesse link aqui do chat no WhatsApp, no chat, para vocês poderem participar do grupo, tá? Esse estudo a gente está mais ou menos começando, assim. Então, é bom de entrar nesse momento aqui. Mas a gente está estudando... Deixa eu catar o livro aqui. Isso aqui está aqui. Tá. A gente está estudando esse livro aqui, ó. Deixa eu me marcar aqui. Para todo mundo, ó. A gente está estudando esse livro nesse horário, né? É um livro chamado Meditação, Transformação e Yoga dos Sonhos, um livro lançado pela editora Bodhisattva. E vocês não precisam comprar se não quiserem, né? Porque a gente, na verdade, no estudo, eu compartilho o PDF aqui. O vídeo eu vou passar no WhatsApp, pessoal. Eu vou mandar, clica nesse link aqui do WhatsApp, eu vou postar lá o link do vídeo, tá? É o vídeo que a gente acabou de ver, você está querendo dizer, Lincoln? Se for isso, eu vou postar lá para vocês. Tá bom? E daí, no estudo, eu compartilho o texto aqui para a gente estudar juntos. Então, não precisa do texto para participar do estudo, né? Ou para acompanhar o estudo, mas o livro é maravilhoso, né? Ô, Jeane, eu tentei comprar o livro, mas na hora que foi para o link do PayPal, não foi. Lívia, eu posso
sei lá, dá um e-mail da... Tem algum contato para entrar? Acho que é entrar no site da Bodhisattva e mandar uma mensagem lá no site da Bodhisattva. Mandar uma mensagem. Se encontrar, né? Deveria funcionar, né? Tá bom? Então, vamos lá. A gente está estudando esse texto sobre transformação da mente, né? Um texto sobre treinamento da mente. O treinamento da nossa atitude frente à vida, né? E é um texto em que o Gyatso Rinpoche comenta esse texto do Dodruchen sobre como lidar com as adversidades e com as felicidades da nossa vida, né? Que atitude que a gente poderia ter para trazer tudo o que acontece na nossa vida, de bom e do ruim, para a prática, né? Então, ele começou... a gente está nesse ponto que ele está dizendo que tudo que a gente... Essa frase, a gente estava comentando semana passada, né? Qualquer hábito que a gente cultiva, ele cresce. Qualquer hábito mental. Ainda que a gente não perceba. Então, melhor a gente perceber que hábitos mentais que a gente cultiva, que a gente tem cultivado, né? Porque é isso que vai crescer na nossa mente, é essa atitude que vai se tornar mais fácil, né? Então, tem uma compreensão do que significa karma, que eu acho muito preciosa, sabe? Para a gente compreender. O karma, na visão budista, né? Ele é composto pelos nossos hábitos mentais, né? Pelas nossas... Como se fossem consequências das nossas atitudes, incluindo as atitudes mentais, né? Então, todo tipo de visão de mundo, todo tipo de reação que a gente repete, né? Aquilo se torna mais fácil de acontecer para nós. Aquilo acontece meio sem esforço, né? Então, tem uma visão que o Lama Santen dava de uma encosta de areia, né? Que quando chove nessa encosta, naturalmente a água vai começando a criar um sulco nessa encosta, né? Como se fosse um lugar mais fácil para ela escoar. E é assim que a gente constrói o nosso karma, né? Os hábitos mentais que a gente tem. Quer a gente perceba, quer a gente não perceba, o que é mais complicado ainda, né? E a maior parte das nossas ações, na verdade, são um pouco assim, a gente nem percebe que a gente está cultivando aquilo. Mas o Lama Santen, uma vez, ele falou assim, olha, quando a gente está tendo uma atitude kármica, a gente tem uma sensação de familiaridade. A gente meio que se sente em casa. A gente se sente sendo a gente mesmo, assim, sabe? Parece que a gente está sendo... Parece que a gente está sendo... a palavra que é essa que eu quero usar? Autêntica, sabe? A gente está sendo autêntica. Quer dizer, a gente está respondendo do jeito que a gente responde mesmo, karmicamente, né? Então, tem essa sensação de familiaridade. Isso pode ser uma dica, né? Quando a gente se sente sendo a gente mesmo. Assim. Mas só para dizer que é muito importante a gente notar que tipo de atitude, né, que a gente cultiva. Então, o Gyatso Rinpoche, nesse ponto do livro, ele está falando que se a gente cultiva uma atitude de aversão às adversidades, né? Cada vez que surge uma coisa ruim, mesmo que ela seja besteira, né? A gente passa mal, a gente reage, né? Com que horrível que está acontecendo, né? Ele vai dizer que daqui a pouco tudo vai ser assim, né? Porque esse hábito vai ficando cada vez mais forte, né? Então a gente está discutindo isso, que tipo de atitude que a gente pode ter frente às adversidades para que elas possam ser utilizadas no nosso caminho, que é isso que a gente está querendo, né? Então, vamos olhar o que ele vai falar na sequência. Então, ele fala assim, tendo isso em mente, no caso do sofrimento, à medida que o hábito gradualmente aumenta, né, de aversão, praticamente tudo que aparece acabará conduzindo à infelicidade. Mesmo o evento mais insignificante será causa para uma infelicidade muito maior. E, ao final, não haverá qualquer possibilidade de felicidade, né? Tudo vai parecer que espeta a gente. Né? Isso é algo importante para se ter em mente, em termos das suas relações mais próximas e das situações familiares. Né? Se você não reconhecer que isso ocorre devido aos seus próprios hábitos mentais, você culpará as circunstâncias externas. Depois de um tempo,
as chamas da raiva, da não virtude e do sofrimento se espalharão indefinidamente, porque você continua acreditando que o problema surge a partir de circunstâncias externas. Então, esses ensinamentos sobre treinamento da mente, eles tentam nos dar uma certa liberdade frente às circunstâncias externas, né? Como se a gente não fosse vítima das circunstâncias externas. A gente tem liberdade para reagir de formas diferentes. A gente sempre tem essa liberdade. A gente quer, a gente veja isso ou não, né? Então, não é uma questão de onde que está a culpa, sabe? Porque como a gente tem esse hábito danado de culpar, né, a gente mesmo, os outros, né, da coisa da culpa nessa nossa sociedade aqui, o ponto não é agora, tudo é culpa minha, na verdade, né? Todo sofrimento que eu enfrento agora é culpa minha, não é isso, né? Mas é de a gente poder poder lidar com as circunstâncias externas de uma forma diferente do que o lugar da vítima, que não pode fazer nada, que o mundo está horrível, que tudo é horrível, né? Tem circunstâncias que são mais difíceis de a gente lidar, tem outras que são menos difíceis de a gente lidar, né? Mas se a gente não treinar com as menos difíceis, tudo vai ficar difícil, mais ou menos isso que o Rinpoche está dizendo, né? A gente precisa treinar esse músculo, né, de lidar com as circunstâncias externas e desfavoráveis, na verdade, com mais boa vontade, sabe? De dizer, nossa, agora eu vou usar isso aqui para treinar minha mente, para ser mais resistente, assim, para ter mais resistência, para treinar um grau de imperturbabilidade frente às circunstâncias, né? E aí, a gente treinando coisa pequena, daqui a pouco a gente está treinando coisa maior, daqui a pouco a gente treina com a grande confusão que a gente sempre achou impossível de lidar, né? Mas a gente precisa treinar. O que vocês acham disso? Olha, o Rinpoche ele fala no começo do texto, né, que esse ensinamento é para praticantes, né? Porque para pessoas que não são praticantes, não faz sentido, né? O que faz sentido é partir para porrada. É ir lá e brigar com tudo que não está certo, e com tudo que não só que não está certo, mas com tudo que a gente não concorda, que não necessariamente está errado, né? A gente pode não concordar, mas pode ser que as coisas estejam erradas, né? Necessariamente, né? Então, esses ensinamentos de treinamento da mente, eles vão um pouco contra a corrente, né? Contra o hábito, assim, contra o que é usual e o que é bom senso, parece, né? E isso não quer dizer que a gente não vá reagir contra coisas que estão erradas. Só que a gente reage de um outro lugar. A gente não perde o apoio, assim, a gente não perde o centro. E a gente pode, obviamente, como a gente estava falando semana passada, né? A gente, claro que pode e deve, né, reagir contra coisas que estão erradas, né? Mas a gente pode fazer isso de um lugar mais centrado, mais estável. É para isso que serve esse ensinamento sobre treinamento da mente. Muito bom. Só um complemento, eu acho que é bem importante isso, e principalmente a gente criar esse espaço interno da calma, né? Porque muitas vezes, como a gente é condicionado a reagir a tudo, é muito natural do ser humano, né? Bateu, levou. E aí, por isso dessa calma, e aí a meditação tem me ajudado bastante nisso, para quando vem aquela energia da raiva, eu dou aquele respiro, espero a situação passar, e aí eu respondo ao mundo, né, de uma forma mais centrada. Então, acho que é como eu tenho me provocado aí, até porque quando a gente vivencia uma situação difícil, né, muitas vezes aí pela questão do karma, dos nossos venenos mentais, a gente precisa responder de uma forma positiva para não continuar gerando karma negativo, né? Exatamente. Então, acho que eu tenho me trabalhado e me provocado bastante nisso, assim. Exatamente. Que aqui tem um ponto antes ainda da atitude que a gente tem nas situações, né?
de como a gente responde às situações, que é a disposição que a gente tem de enfrentar situações desfavoráveis, né? É disso que o Rinpoche está falando. A gente tem a tendência de não querer que as coisas saiam do que a gente espera, né? Quando a coisa sai do que a gente espera, a gente já olha torto, né? Você está falando de a gente nem olhar torto. A hora que vem a coisa meio errada, meio desafiadora, a gente se alegra, fala, sim, agora eu vou praticar, vem em mim, que agora eu estou podendo, né? Pode barbarizar, que eu vou praticar agora, né? Antigamente você me tirava do eixo, agora, negão, vou praticar com isso, né? Vou dar uma alegria. A Cris está falando que a Gessuma diz que a gente não pode tapetar o mundo todo, mas a gente pode, na verdade, exatamente, criar os nossos próprios sapatos, né? De vez de mandar pôr couro no mundo inteiro, a gente tivesse um sapato de couro e anda por aí, né? E a Gessuma também fala que a gente precisa de lixa, né? Para remover a nossa própria aspereza, né? A gente precisa de lixa. Então, a gente olha para as situações desafiadoras como se elas fossem lixas. Fala, nossa, que coisa boa, apareceu uma lixa aqui, para eu me polir, né? Para dar um polimento, para dar um acabamento melhor aqui, né? É muito legal essa visão, mas é fácil, né? Mas aí o Rinpoche está dizendo para a gente começar com as coisas pequenas, né? Para a gente notar quais hábitos que a gente está... Tipo de reclamar de tudo. Sabe reclamar de tudo? Pode parecer uma besteira, mas não é uma besteira. É um treinamento que a gente está fazendo de reclamar de tudo. Daqui a pouco a gente não aguenta nada, né? Nem uma besteirinha a gente aguenta. Que é isso que ele está dizendo, né? Na verdade, a gente vai se tornando intolerante, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente não aguenta nada. E é algo do nosso tempo, né? Tem um sociólogo que fala muito disso, dessa questão do streaming, dessa questão agora de que a gente escolhe o conteúdo totalmente do que você acessa. É muito doido. Eu fechei o vídeo. Muito doido isso. Mas, assim, uma coisa que tem me tirado muito do sério, eu não consigo controlar, eu posso trazer para a meditação, tem sido política, vacina, combate ao Covid. Eu não consigo encontrar equilíbrio. Eu estou evitando. Então treina com coisas mais fáceis. Exatamente. Essa dica do Rinpoche aqui. Só para a gente não entrar nesse assunto outra vez, porque semana passada a gente só falou disso, né? O encontro inteiro, né? Só para a gente não cair de novo. Mas é isso, a gente tem que treinar com coisas mais fáceis. Mas reconhecer que treinar com coisas mais fáceis vai nos ajudar, né? A lidar com as coisas mais complicadas. Isso é uma boa notícia. Né? Posso fazer uma pergunta, Jane? Fala, Thaís. Meditação e budismo também, para mim, e no geral, fala bastante também sobre a gente olhar os próprios sentimentos e entender o que está, quais são as emoções que estão acontecendo dentro. Não sei, essa é a minha percepção, a minha experiência. E aí eu fico, quando você fala isso, eu fico um pouco com dúvida quanto, assim, se você percebe que você está com raiva, se você percebe que você está triste, se você percebe, né, claro que tem também a comunicação não violenta, de você se dar acolhimento primeiro e depois agir, mas um pouco assim, até que ponto que você, na visão do budismo, tem que transformar isso para agir, ou se você realmente tem que agir conforme os seus limites daquele momento. Não sei se você entendeu. Então, Thaís, falar assim sobre a visão do budismo é uma coisa um pouco ampla demais, né? Mas nesse ensinamento que a gente está vendo agora, ele está dizendo assim, olha, as situações, elas apresentam para nós oportunidades para a gente treinar a nossa mente. É isso, por enquanto, né? Então, ele está dizendo assim, as adversidades, elas podem ser vistas como adversidades, como a gente sempre olhou, né? E aí tenta evitar, ou responde do jeito que ele sempre respondeu, né? Business as usual, né? Faz o que sempre fez. Ou a gente pode pegar as adversidades e falar assim, bom, agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou treinar minha mente. Aí entram esse tipo, podem entrar esses tipos de ensinamento que você tá dizendo. Então, o budismo não fala para você engolir a raiva e implodir com ela.
Não fala isso, de jeito nenhum, né? Mas também não fala para você sair por aí dando porrada, porque não é esse o jeito de lidar, né, com a raiva, por exemplo, né? Então, em outros ensinamentos, a gente vai ver vários antídotos ou vários métodos para lidar com a raiva. Né? Mas aqui a gente está partindo de uma coisa anterior ainda ao método em si, que é a disposição de aplicar métodos, sabe? De descobrir que métodos são esses e, na hora que a coisa se apresenta, de a gente aplicar esses métodos e não se desviar da diversidade para não precisar lidar com aquilo, entendeu? É uma atitude frente à diversidade. Oi? Entendi. Eu entendi, assim, tá dizendo nem desviar e nem recorrer às reações usuais, né? Exatamente. Olhar para a diversidade como uma oportunidade de você aprender a lidar de um outro jeito. Agora, lidar de um outro jeito não é o que ele está ensinando aqui ainda. E talvez nesse texto aqui ele nem ensine, sabe? Então, a gente vai precisar de outros recursos para lidar com as emoções, né? Especialmente raiva, especialmente... E tem uma infinidade, né? Mas, certamente, Thaís, não é suprimir as emoções, sabe? Porque isso não funciona no longo prazo. Na verdade, Shantideva, no Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, né, que é o texto mais maravilhoso de treinamento da mente que a gente tem, né? Ele fala, nesse texto, ele fala assim, quando você estiver com raiva, haja como um pedaço de pau. Ou seja, não faça nada, né? O Dalai Lama falou assim, quando você estiver com raiva de alguém, né? E você perceber que você vai partir para porrada, corre na direção contrária a essa pessoa. Você não correr o risco de agir assim, né? Mas esse é um pedaço do ensinamento, sabe? Que assim, não cria mais karma, né? Por ação negativa. Mas não é o único ensinamento. E às vezes as pessoas veem esse tipo de abordagem do budista, né? E falam, mas como assim? Aí agora eu vou virar uma samambaia, vou deixar todo mundo aprontar comigo e não vou fazer nada, né? Não, tem muitos antídotos da própria sabedoria, de olhar as identidades que estão se sentindo agredidas como vazias, como não verdadeiramente existentes, né? De olhar ensinamentos que dizem assim, olha, as pessoas também estão respondendo aos karmas delas, assim como nós, né? E aí? Essa história do pedaço de pau é muito interessante, porque ele fala, aliás, não é dessa história do pedaço de pau, é um outro momento que o Shantideva fala do tal do pedaço de pau. Que assim, quando uma pessoa bate na gente com um pedaço de pau, a gente não fica com raiva do pedaço de pau, não é? A gente fica com raiva da pessoa que pegou o pedaço de pau e deu na gente, não é? Por quê? O pedaço de pau não está no controle da situação. Quem está no controle da situação é a pessoa que pegou o pedaço de pau e desceu na gente, né? E aí a analogia é a seguinte, uma pessoa que está tomada pela ignorância, ou seja, todos nós, né? Estamos tomados pela ignorância, nós somos mais ou menos um pedaço de pau, na mão da ignorância. E aí que o Lama Wallace, no último retiro que ele teve aqui no Brasil, ele disse assim, e todos eles falam a mesma coisa, os nossos verdadeiros inimigos são os venenos mentais. São a ignorância, a raiva e o apego, e todos os frutos que esses 3 venenos raiz produzem, né? Então, quer dizer, só para te dizer que tem muitos recursos, sabe? E muitos ensinamentos que vão nos ajudando de formas das 1.400, das 84 mil formas, na verdade, que são os 84 mil ensinamentos que o Buda deu, né? Para a gente lidar com as nossas dificuldades. Mas uma coisa é certa, não é o caso nem da gente descer o pau no outro, né? Nem de engolir o pau, né? Não é nem um caso nem o outro, porque não funciona, né? Então, mas aí no meio tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Mas antes de tudo isso, o que o Rinpoche esse texto que a gente está estudando nesse momento está dizendo assim, antes de você descobrir os recursos todos, a gente precisa de uma disposição para treinar uma forma diferente, né?
que a gente pode não ter, a gente nunca teve, na verdade, disposição para treinar de um jeito diferente. A gente fala que se dane. Esse cara é um imbecil e o resto das minhas vidas eu vou bater na cara desse cara. Porque é assim, ele merece isso, acabou. A gente nem se dispõe a olhar de outro jeito. Porque é difícil, porque dá trabalho, porque a gente nem sabe como. Ou porque a gente acha que não tem outro jeito de olhar. Mas tem. Sempre tem. Vou contar uma história. E é sempre legal a gente escutar umas histórias extremas, absurdas, assim, de bondade. Né? É sempre bom, para a gente ver que é possível. O Alan Wallace conta uma história muito gozada de uma vez que ele estava nos Estados Unidos traduzindo para um monge. E foi levar esse monge para o aeroporto. Eu não sei se foi nos Estados Unidos. Ele estava em algum lugar traduzindo para um monge tibetano. E foi levar esse monge para o aeroporto. Daí esse monge, no caminho, assim, quase chegando no aeroporto, ele foi assaltado. Passou um ladrão do lado dele, pegou a bolsa do monge e saiu correndo. E o monge saiu correndo atrás do cara, gritando. E o Alan Wallace falou assim, como assim? Onde esse cara vai gritando? E ele correndo, imagina a situação. O ladrão correndo, o monge correndo atrás do ladrão, gritando alguma coisa em tibetano, e o Alan Wallace correndo atrás dos dois, né? Para tentar entender o que estava acontecendo. Aí, quando o Alan Wallace conseguiu entender o que o monge estava gritando, o monge estava gritando assim, eu tô te dando a minha mala, você não está me roubando, eu tô te dando de presente. Então, aproveita o presente da minha mala, porque eu tô dando ela para você. Isso para libertar o ladrão do karma de estar roubando a mala de um lama, que é pior do que roubar de um mané qualquer. Né? Pior roubar, é muito, muito pior do ponto de vista kármico você roubar alguma coisa de um lama do que roubar de um bodhisattva, do que roubar de qualquer pessoa, né? Então, só para a gente imaginar assim, o que é possível, né? Em termos de atitudes, assim. Eu sempre acho maravilhoso quando a gente ouve umas histórias dessas, assim, porque a gente fala, meu, tomara que eu chegue um dia nesse grau, né? De prontidão também, né? Que o cara, não é que o cara fala assim, se um dia eu for assaltado, acho que eu vou poder dar a mala de presente. Não, ele foi assaltado e na hora ele está correndo para o cara, eu tô te dando a mala, pode, divirta-se com a minha mala, com as minhas coisas. Então, assim, tem muitas possibilidades de reação, né? Quando a gente se sente atacado, quando a gente se sente... Os bodhisattvas são esses que encontraram formas espetaculares, né? De lidar com as dificuldades, assim, com as agressões, com tudo mais. Tá bom? Thaís? Ótimo, entendi. Esse texto sobre esse primeiro passo atrás, assim, antes de reagir. Muito ótimo exemplo. É que tem muitas formas de a gente fazer esse treinamento, né? Mas todas elas vão acabar... Todas essas maneiras... E, aliás, todos os ensinamentos de treinamento da mente, eles servem para a gente desenvolver a motivação da bodhicitta, né? De atingir a iluminação para beneficiar todos os seres. E daí, no fundo, a gente vai ver todos os ensinamentos que a gente vai encontrar, eles vão pensar assim, de uma forma bem grosseira e bem fundamental, assim. Esses ensinamentos todos vão nos ajudar a gente se livrar da noção de ter um eu isolado do todo, independente, que precisa ser bem tratado, que é mais importante do que todos os outros seres, né? Então, o autocentramento e a autoapreciação, assim, acima dos outros seres, né? Todos os ensinamentos de treinamento da mente vão bater nesse ponto, que é para nós, é como se fosse um suicídio, a gente pensar nisso, né? Como assim? Eu vou eliminar o meu eu, que eu tanto amo, que eu levei tanto tempo para criar, né? Sim, vai, né? Vai, com carinho, com cuidado, mas vai. É esse o caminho, assim, né? A Ju tá contando que ela estava com a Miki domingo e roubaram o celular dela. Fiquei arrasada porque ela tinha ido me buscar, ou seja, eu senti culpa. Vou falar para ela que na próxima devemos gritar a mesma coisa pro ladrão. Isso mesmo, Juju. Passa a senha pro ladrão. A hora que o cara pegar seu celular,
Você sai gritando a senha. Olha a senha é tal, você abrir o celular, você poder botar sua senha e usar o celular. Não, mas aí vai dificultar o perdão. Vai que o cara acessa o banco e rouba alguma coisa. Ah, verdade. Vai dar mais chance para te roubar mais coisas. Você libera, você desbloqueia o celular pro cara, sei lá, limpa o celular. Mas aqui, essa pergunta dela é uma pergunta que eu ouço às vezes das pessoas que sabem que eu estou na prática. E aí eu falei assim, não, eu não sou pessoa apropriada para te responder sobre isso. Mas eu sinto que apatia e inércia não tem nada a ver com o budismo, mas que a gente tem que treinar a mente para a gente agir a partir de outro lugar do que dessa bagunça toda que a gente vive. Eu dei essa resposta, mas foi uma coisa assim, interna. É difícil, né? Quando a pessoa não está... Tem coisas que não dá nem para a gente dizer, melhor nem tentar explicar, porque a pessoa que não está nem sabendo do que se trata, né? Zero, assim, é muito difícil de a gente conseguir dizer alguma coisa que funciona, né? E aí, Juju, próxima vez você vai mandar a Miki entregar o celular felizona. Olha, eu vou te dizer, até hoje eu tô arrasada, eu não me conformei ainda. Juliana, tipo, não... tenha dó, criatura, sério, vai. sério. Ju! Não, o cara o cara quebrou o vidro com a gente dentro do carro. Foi horrível, foi horrível. Eu fiquei, nossa, cara, que... Aí depois a gente chegou à conclusão que a gente tinha esse karma para purificar juntas. Isso. É um bom consolo. Beleza. É um bom consolo. Agora você joga o chicote fora. Tô tentando. Pelo amor de Deus, né, Ju? Você na situação que você estava, você fazer isso com você é muita sacanagem. Pois é. Sacanagem. Pois é. Mas ela ficou super tranquila. Eu falei, nossa, você está praticando muito mesmo, né? Imagina. Zero abalado. Zero. Celulares vão e voltam. É. Então tá, vamos seguir aqui. Então, essa experiência... Eu esqueci que experiência que era. Então, essa experiência de você reagir sempre negativamente às dificuldades, por mínimas que elas sejam, né? Por mais besteiras que elas sejam. Então, essa experiência também é conhecida como aparências surgindo como inimigos. Você está bem consciente disso. Você conhece pessoas que ficam facilmente com raiva. Talvez você mesma seja uma delas. Uma pessoa que facilmente fica raivosa experimentará muitas reações negativas imediatas a partir de eventos incidentais. É quase como se não houvesse nenhum esforço para invocar essa reação. A razão é o hábito. Esse é o hábito da mente das pessoas e elas têm falhado em reconhecer que elas mesmas criaram esses resultados. Não é que tudo acontece com a pessoa. É que tudo que acontece com a pessoa vira uma epopeia, vira um drama, né? Isso é um hábito que é cultivado, né? Então, quando o resultado se fortalece, fica mais difícil para os indivíduos compreenderem a causa, porque as aparências já estão surgindo como inimiga, como se tudo fosse contra a pessoa, que sente que todo mundo está contra ela, tudo que as pessoas fazem é contra ela, né? É para pisar no calo dela, né? Eles se sentem desnorteados, porque sentem que os fenômenos estão fora deles, que eles não têm nenhuma responsabilidade nisso, né? E por isso seguem reagindo às condições externas e às circunstâncias. E a raiva, você deve lembrar, é a causa principal do renascimento nos reinos inferiores, ou nos infernos, para ser mais clara, né? E aí a gente pode pensar assim, mas quando a gente recebe ensinamento sobre os reinos, né? Sobre os 6 reinos, reino dos infernos, sentados nos famintos, a gente pensa assim, não, mas isso aí está se referindo a seres mesmo que renascem nesses reinos, ou o quê, exatamente, né? E aí, o jeito que o Lama Santa ensina, que eu acho o jeito mais útil para a gente também nesse momento, é entender que esses reinos, eles são reinos mentais. Assim, a gente passeia pelos reinos, num dia, a gente passeia por todos eles, né? Então, toda vez que a gente tem uma explosão de raiva, é como se a gente tivesse renascido no inferno. Isso já dá uma dor no coração, assim, de pensar, né? Do sofrimento que é a experiência de sentir raiva.
A gente, na hora, pode se sentir muito poderoso, porque a raiva dá uma energia para a gente, assim, né? Mas, na verdade, é um inferno, né? E a gente renasce nesses reinos. Mas, no último sentido, é assim. Pessoas que cultivam a raiva têm muito mais possibilidade de renascer, de fato, num desses reinos inferiores. Então, melhor não. Particularmente nesses tempos degenerados, imagina, o Rinpoche escreveu isso, sei lá quando, nem 2000 nada, sei lá, 1900 e pouco, né? Particularmente, já era tempo degenerado, imagina agora. Particularmente nesses tempos degenerados, os seres sencientes têm um poder muito pequeno de consciência discriminativa, ou seja, muita confusão. Tendo falhado em realizar sua natureza da consciência de sabedoria primordial, eles a confundem com o desejo. A sabedoria discriminativa segue sem ser desenvolvida. Portanto, há fraqueza na atenção plena e na vigilância mental. Eles não são capazes de identificar com precisão a acumulação de não virtude ou de virtude, para rejeitarem ou aceitarem com bons resultados. A maior parte do sofrimento que os aflige nessa era corrupta de tempos difíceis surge de fato do seu frágil poder de discriminação. As pessoas não conseguem aplicar o Dharma, né? Aplicar os conhecimentos, os ensinamentos. E daí, então, a gente vive no reino do desejo, do apego, né? Gosta de umas coisas, se apega, não gosta de outras, gera aversão, porque a gente não consegue aplicar os ensinamentos de uma forma profunda, consistente, né? Então, mantendo isso em mente, vocês deveriam se esforçar mais para desenvolver mais sabedoria. Vocês dizem, olhe onde pisa, watch your step. Né? Então, era em inglês esse texto, esse trecho que eu me lembro. Olhe onde você pisa, cuidado, né? Presta atenção onde você pisa. Mas vocês deveriam olhar antes de pisar. Olhar e depois pisar. Né? Desenvolver essa visão antes da ação. Porque depois já era, né? Pisou. Né? Em particular, se você é um praticante do Dharma, o significado de não ser afligido pelos obstáculos que surgem de inimigos, doenças, espíritos malévolos ou qualquer outra coisa, não é que você se tornará apto a evitar o surgimento dessas coisas no futuro. Porque isso é muito importante. De fato, matar um inimigo não garante que um outro não venha se manifestar. Ou, ao se livrar de uma doença, não há garantias de que não terá outra nessa existência cíclica. Na verdade, tudo isso significa que os impedimentos... Cara, isso aqui é muito importante. Na verdade, tudo isso significa que os impedimentos não serão capazes de surgir como obstáculos para o caminho espiritual. Isso aqui, o Lama Wallace, me deu uma instrução pessoal, assim, ele falou, reza para que os obstáculos não surjam, reza para que as circunstâncias não surjam como obstáculos para o seu caminho espiritual. Praticante não reza para não ficar doente, amores, porque isso não é possível. Os praticantes rezam para que as doenças não sejam obstáculos para o desenvolvimento espiritual. Praticante não reza para as coisas não darem errado. Praticante reza para que quando as coisas derem errado, isso não nos arraste, nos afaste do caminho espiritual. Isso é muito importante a gente entender. Eu me sinto... Eu fiquei tão feliz quando encontrei esse tipo de ensinamento, sabe? Porque, assim, afinal de contas, o que a gente deve aspirar? Né? O que a gente deve rezar para acontecer? Porque, assim, para mim nunca me convenceu a coisa de rezar para as coisas darem sempre certo. Eu nunca acreditei que as coisas sempre dariam certo. Nunca na minha vida acreditei. Sempre desconfiei que isso tinha alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. Pode ser muito reconfortante quando ele é criança, né? Tem um anjo da guarda que vai nos proteger do mal, né? Nunca, no fundo, nunca... Ó, sempre tive uma desconfiança dessa coisa que a minha mãe falava para mim, sabe? Então, eu me sinto muito mais confortável com esse tipo de visão, assim. As coisas vão dar errado. Vão. As coisas ruins vão acontecer com a gente, porque essa é a natureza do meu samsara, né? Mas eu rezo para que quando as coisas ruins acontecerem, eu não me perca do Dharma.
eu possa me lembrar dos ensinamentos, sabe? Tem uma prece de Guru Rinpoche, de Shagda Rinpoche. Onde é que eu vou... Ah, já sei onde eu vou lembrar. Onde é que eu vou buscar essa prece rapidinho aqui? Eu recém mandei para uma amiga. E ela acabou de mandar uma mensagem só para ficar mais fácil de achar. No meu WhatsApp. Olha só. Não é. Ainda não é, peraí. Nossa, faz tempo que eu já contei para ela. Calma aí. Puta, mandei em inglês para ela, vou ter que traduzir agora. É assim, que o sofrimento não me arraste e que eu possa ver o que quer que surja como purificação. Na confusão que o sofrimento traz, que eu possa não criar causas kármicas para mais sofrimento. Que eu possa desenvolver o poder de guiar outros para além das profundezas do samsara, para um estado além da dor. Que todos os seres possam se libertar dos ciclos intermináveis do samsara. É para isso que a gente tem que rezar. Para a gente não ser arrastada pelo sofrimento quando a coisa pegar. Para a gente não causar, para a gente não cultivar mais causa de sofrimento. Né? Que é o que acontece quando a gente reage de uma forma negativa às coisas. Aos sofrimentos. Né? A gente está perpetuando o samsara. É isso que é perpetuar o samsara. Acontece uma coisa ruim, eu faço uma coisa pior ainda. Né? E assim a gente vai... Estamos aqui. De repetentes ainda, né? Então a gente precisa passar de ano, pessoal. A gente precisa passar de ano, né? É muito lindo isso, demais. Eu vou postar aqui só para... Onde é que eu vou postar isso aqui? Eu vou postar em inglês mesmo, para a gente não esquecer depois de traduzir. Cadê? Vou postar aqui mesmo, no chat. É isso aqui. Na verdade, é um trecho do livro do Shagda Rinpoche sobre o Nondo. Precioso, precioso. Né? Mas quando ele fala sobre o sofrimento, ele dá essa... como se você estivesse guiando uma prática, né? Sobre como lidar com o sofrimento. Super bonito. Tem a ver com esse trecho desse texto, né? Gê, às vezes a gente até consegue, assim, né? Fisicamente, né? Fazer alguma... Mas aí a mente vai, né? Arrasta. A mente se arrasta. Ou na hora ou depois, assim. Você se pega se arrastando, assim, né? Mas então, a gente percebe que a mente foi arrastada uma vez, a gente percebe que a mente foi arrastada outra vez, na próxima vez a gente percebe que a mente vai ser arrastada em breve. Daqui a pouco a gente percebe que, opa, não foi arrastada, uhul! Né? Ou que foi arrastada e voltou, né? O importante é perceber que foi arrastada. Já é uma grande coisa, gente. Se a gente pensar quantas vezes a gente foi arrastada sem nem ter esse termo, nem ter essa noção de que a mente foi arrastada. Como assim a mente foi arrastada? O que você está falando? Né? A gente não tinha nem esse repertório. Agora a gente tem um repertório. A gente entende, a gente consegue distinguir quando a mente foi arrastada e quando a mente não foi. Isso é uma preciosidade, né? Às vezes a gente tem que parar para pensar nisso, né? E ficar feliz com o quanto a gente já caminhou. Tem muito para caminhar, mas a gente já entende o que é a mente ser arrastada, né? Embora a gente não saiba sabe direito como fazer para ela não ser arrastada, né? Mas já distingue, sabe? Isso é uma... Eu não sei se eu já contei aqui nesse horário aqui para essas pessoas, talvez algumas pessoas já escutaram essa história, mas o Dalai Lama uma vez estava dando um ensinamento para uma criançada na Itália, para um grupo de alunos de uma escola, e acho que eu já contei, bom, mas vou contar de novo, porque tem gente nova, de qualquer jeito. E foi numa época que os muçulmanos estavam sendo assassinados por budistas em Mianmar, né? Aquela barbaridade, budista matando um muçulmano em Mianmar, que coisa horrível. Aí um moleque falou, e aí, Dalai Lama? E aí, esses budistas matando gente lá? Como que você explica isso, né? Aí ele falou super bonito, falou uma coisa super linda com relação a isso. Ele falou que
que pessoas que matam não podem se declarar budistas, né? Não porque os budistas são perfeitos e não fazem nada disso, né? Mas é que simplesmente quando você diz que você é budista, significa que você está seguindo os ensinamentos do Buda, né? A partir do momento que você não segue os ensinamentos do Buda, você não pode se declarar budista. Você não pode se declarar cristão. Você não pode se declarar seguidor de nenhuma religião de sabedoria, né? Então, o Dalai Lama primeiro falou isso, mas depois ele falou uma coisa que me impactou muito, assim, foi... Ele chamava os assassinos de encrenqueiros. Então, esses troublemakers, né? Suavizando muito, né? Mas esses encrenqueiros, né? Que na verdade eram os assassinos, né? Que estavam se referindo, esses encrenqueiros, eles não aprenderam a cultivar a paz mental. Eles não sabem, nunca sentiram, nunca experimentaram a paz na mente. Aquilo me deu uma coisa, assim, eu fiquei imaginando como é a vida de uma pessoa que nunca se sentiu em paz. Nunca. Não faz ideia do que seja isso, né? A gente sabe o que é ter paz e não ter paz. A gente tem essa referência. Tem pessoas que não têm nem essa referência. E são muitas pessoas. Chega a doer, né? Eu chorei muito quando eu vi isso. E foi uma conversa meio en passant, assim, do Dalai Lama, ele falando, assim, meio... Mas quando ele falou num tom de dor, assim, né? Essas pessoas não conhecem, não sabem o que é ter a mente em paz. Aquilo me comoveu muito, sabe? Então, não é o nosso caso, né? Às vezes a gente precisa lembrar que não é o nosso caso esse, né? A gente tem grandes méritos, né? Por saber o que é, pelo menos, a diferença, né? A gente está num caminho que tenta nos levar para esse estado de volta, né? Bom. Então, na verdade, tudo isso significa que os impedimentos não serão capazes de surgir como obstáculos para o caminho espiritual. E assim, não surgir como obstáculo para o caminho espiritual significa que eu vou trazer para o caminho espiritual os impedimentos, entre aspas, né? Eu não posso evitar que o sofrimento surja, mas eu posso trazer o sofrimento para dentro do meu caminho, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Como é que eu posso praticar com o sofrimento que está aqui na minha cara? Como é que eu posso praticar com a situação política que a gente está enfrentando? Como é que eu posso praticar com a minha família, que, sei lá, só pronta, sei lá, com tudo que a gente chama de problema, né? Você não pode e não consegue evitá-los completamente, mas eles deixam de obstaculizar o progresso no caminho por se tornarem parte do caminho, né? Nos 8 versos de Transforma a Mente, o primeiro verso dos 8 versos de Transforma a Mente, né? A determinação. Oi? A determinação. Não sei. Mas estou dizendo assim, o primeiro verso dos 8 versos, né? Ele fala que as pessoas, elas não são... Não é apesar das pessoas eu vou atingir a iluminação. É por causa das pessoas eu vou atingir a iluminação. Não é nem em benefício só das pessoas, é por causa das pessoas eu vou atingir a iluminação. Porque o primeiro verso é com a determinação de alcançar o bem supremo, iluminação, para benefício de todos os seres. Vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau, como uma joia preciosa, mais preciosa, como mais preciosa que uma joia que realiza desejos. Vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. A joia mágica que realiza desejos é uma figura da mitologia indiana, né? Tipo uma lâmpada de Aladim, né? Que pode nos dar qualquer coisa, menos a iluminação. Né? Mas os seres, todos, eles são mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos. Porque por eles existirem e por eles me atrapalharem, né?
e por eles me apoiarem, e por eles me inspirarem, e tudo que os seres fazem com a gente vai atingir a iluminação. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. Então, como é que a gente faz para as pessoas não atrapalharem a gente no caminho espiritual? A gente traz as pessoas para dentro do caminho espiritual. É isso que a gente faz com as pessoas, né? Elas vão ser objetos da minha prática. Como é que a gente faz para o presidente não atrapalhar a nossa vida? Traz para a prática. Ele vai ser objeto da nossa prática, né? Esses dias eu tive um acesso de compaixão pelo presidente. Fiquei pensando para onde que ele, o que aguardava esse presidente, né? Com tudo que está acontecendo. Então a gente faz isso, a gente traz os obstáculos para dentro da prática. Está resolvido o problema. Mais ou menos, né? Mas é o começo, né? É a proposta. O que vocês acham disso, gente? Não é bonito esse negócio? Porque, assim, a Bia fala assim, sem contar que dá muito trabalho e custa muita energia também tentar evitar tudo de ruim que acontece na sociedade. Não dá, né, para fazer isso. Não tem como evitar. Como é que a gente vai evitar? Se desse, tudo bem, né? Mas não dá. Nunca deu. Nunca vai dar. A gente não tem escolha, né? Mas isso é maravilhoso. A diferença entre praticante e não praticante. Exatamente essa a diferença, né? Quando a gente não é praticante, a gente tenta desviar. A gente tenta desviar como praticante também, né? Mas quando a gente não tem nem ideia do que fazer diferente, né? A gente fica tentando desviar. E se dá bem no samsara, se dá melhor e tem mais condição de desviar dos problemas. Até uma hora que não tem como, né? Chega a famosíssima e esperada morte, né? Independente da habilidade que você desenvolveu de desviar das balas do samsara. Chega a morte, né? Para todo mundo, doença, tudo, não tem jeito. Ninguém escapa. Né? Então, não tem jeito, a gente não tem escolha, na verdade. Com certeza, para treinar paciência é a raiva, exatamente. É o objeto de raiva, em tese. Oi, Marcinho. Tu estava falando das preces aí, né? Agora. E eu percebo que uma das funções, eu acho, da prece, especialmente nesses momentos de adversidade, é que, porque assim, a gente sempre olhou a prece do ponto de vista católico, né? Porque foi da onde a gente foi criado. Né? É a prece para os santos, para Deus e tal, né? Mas acho que do ponto de vista budista, a prece também tem uma função de fazer a gente acessar aquela posição de mente que naquele momento a gente não está acessando, porque a gente está enclausurado no sofrimento, né? E aí, de repente, a gente faz aquela prece e naquele momento que a gente faz a prece, a gente se posiciona já de um jeito diferente, né? Quando a gente, por exemplo, pode, sei lá, para rezar para Guru Rinpoche, para ver aquele sofrimento que você está sentindo como caminho, né? Então, quando você pede para ser como caminho, naquele momento você já muda o olhar, né? Já muda. Já muda. É como se meio hábil, assim, para você chegar àquilo. As preces budistas são para a gente mesmo, né? A gente começa a chegar nessa conclusão, falando que eu posso, é isso, que aquilo, outro, né? Tipo, a prece das 7 linhas, a gente estava brincando esses dias. Rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Não é quando o Rinpoche que se aproxima da gente, é a gente que tem que se aproximar de Guru Rinpoche, né? Então, rogo que eu me aproxime para receber as suas bênçãos, né? O Aloysio fala assim, Guru Rinpoche não vai fazer nada além do que ele está fazendo. Ele só vai... você que vai perceber o que está acontecendo, né? Por quê? Porque a nossa natureza, Guru Rinpoche como uma manifestação da nossa própria natureza última, né? Ele é uma manifestação da nossa própria natureza última, né? Quando a gente se abre para receber as bênçãos do Guru Rinpoche, significa o quê? Que a gente está acessando a nossa própria natureza última, cheia de recursos, de amor, sabedoria, de compaixão, todas infinitas, sabedoria, tudo infinito. Né? Isso é receber as bênçãos de Guru Rinpoche. Essa é a forma mais bonita de ver as preces, né? Mas, esses dias não, já faz um tempo eu perguntei para um lama assim, mas quando a gente reza, visualizando o Guru Rinpoche na nossa frente, a gente não está reficando, né? Reforçando a sensação de ter uma pessoa separada de nós, né? A resposta dele falou assim, não se preocupa com isso. Porque não está separado, ponto. Ainda que você acha que está, não está. Então, é como se fosse um caminho, sabe? Você mergulha na dualidade, né? Que você vai dar lá na visão última também, não tem problema. Disse o Lama, né? E eu gostei disso. Porque a gente faz também isso, né? Claro que nenhum ser precisa de prece. A gente que precisa lembrar de tudo isso. Né?
Mas a gente tem essa visão dualista. Não tem como, né? A gente tem essa visão dualista. Então, exatamente, a Vajrayana usa a dualidade para tirar você dela. Exatamente isso, né? Então, não tem problema, porque a gente não sabe mesmo fazer muito diferente. Então, tudo bem. É só a gente não esquecer isso, sabe, no fim. Tipo, como a gente estava falando no começo, né? Quando a gente vai fazer a prece das 7 linhas, melhor a gente imaginar que a gente está na frente do Lama, né? Do Lama Santa, do Lama Long, do Lama que vocês quiserem, né? Você está na frente dele, assim. Tem um efeito isso, né? Eu me lembro, logo que eu estava começando, que eu ficava meio, assim, meio meditando meio mais ou menos, assim, meio querendo parar, eu imaginava o Lama Santa na minha frente, assim, fazendo prática junto, assim, na minha cara. Né? Porque naquela época a gente encontrava o Lama em um lugar muito pequeno, né? Mas também não faz diferença. Pode imaginar lá no, sei lá, no Teatro Santo Agostinho, com 500 pessoas lá. Não faz conta que o Lama está na tua frente. Isso tem um efeito na sua... Você até acorda, assim, um pouco, né? Aí tudo bem, você pode imaginar o Lama Santa aí na sua frente. Tem um efeito na sua mente, isso. Isso é que é interessante a gente notar, né? É dual, o Lama não está aqui, mas tem um efeito na nossa mente. A gente se aproxima, se sente próximo. E a gente pode imaginar o Lama Santa como sendo uma manifestação de Guru Rinpoche, por exemplo. Ele está na frente do Guru Rinpoche aqui, assim. Quem disse que não? Também, né? Então, o Lama Santa, ele fala assim, ó, não é bem que Guru Rinpoche está na tua frente, mas também não é bem que não está. É muito louco isso, né? Então, então não é bem que, assim, Guru Rinpoche existe, né? Mas não é bem que não existe também. Tá além dessa coisa toda, né? Então a gente vai do jeito que a gente pode, né? Mas o fato é que aquilo tem um efeito na gente. E o principal efeito é isso que o Márcio falou. A gente se abre para perceber outras possibilidades de a gente mesmo se posicionar. É muito louco isso. E vocês veem essa prece que eu postei aqui para vocês, que eu possa, assim, que eu me ajude, mais ou menos isso, né? Que eu me ajude, que eu não me perca, que eu, né? Quando acontecer tal coisa, que eu não me perca. Aí, pode ser que quando aquilo acontecer, você se lembre disso. Putz, agora é a hora que eu não me perca, né? É agora a hora de se perder, então, que eu não me perca. É como se a gente fosse plantando um lembrete para a gente mesmo. Alguém escreveu isso aqui, que é um lembrete. É mesmo um lembrete. Exatamente. Uma vez eu vi que a diferença entre nós e os seres com Tara é que ela sabe que ela não existe. Mais ou menos, mas ela existe, né? Tanto que ela sabe que ela não existe, né? É um koan isso aí, né? É um certo koan, né? Ô, Jane, eu imagino o Guru Rinpoche naquela figura desenhada, eu fico assim, mas será que tá certo? Eu não consigo imaginar ele numa figura humana, sabe daquela gravura? É porque ele não é uma figura humana, na verdade. A visualização de Guru Rinpoche, geralmente a gente recebe a instrução de visualizar como um corpo de luz, assim, de luz de arco-íris, porque não é um corpo de gente, de carne com osso e... Eu tenho um pouco essa dificuldade. Exatamente. Também, da Lívia, só para colocar junto. E é ok imaginar outra... É ok, por exemplo, imaginar alguma figura do Buda Shakyamuni? É ok, super ok. Eles não têm ciúme um do outro, Arthur. Eles são tudo parceiros, assim. Tá tudo bem. Pode ser a figura que você tem mais afinidade, assim, sabe? Mais conexão. E pode ser o Lama também. Não tem problema também, sabe? E também a gente não precisa se preocupar com a visualização. A gente pode procurar se sentir na presença desses seres, assim, sabe? Resgatar uma memória, assim, de estar na presença de um grande ser, assim, né? De um lugar sagrado. Pode ser qualquer um. Pode nem ser budista, se não for o caso. Não tem problema. Porque é um lugar sagrado dentro da gente. Né? Não interessa muito. Se é na Capela Sistina ou se é em Bodh Gaya. Não faz muita diferença. Na verdade, né? Mas é importante a gente criar essa conexão e cultivar essa conexão. Porque leva a nossa mente para um outro lugar, né? Para um lugar mais próximo da iluminação, né? O Alan Watts uma vez falou assim, olha, os lamas que a gente conhece nesta vida aqui, são mais próximos que a gente vai chegar do Buda, nesta vida. Mas, assim, quando a gente
Segura a mão no lama é a situação mais próxima de segurar a mão do Buda, né? Ou de estar na presença deles é o mais próximo que a gente vai chegar do Buda nesta vida. Então, maravilhoso, né? É um galho da mandala, pode ser, a gente pode dizer isso. E um galho da mandala que é a própria mandala, né? É um galho da mandala. A gente pode dizer isso. E é super importante a gente cultivar essa conexão, né? Com uma dimensão, no final, uma dimensão mais profunda da nossa própria natureza, que agora a gente vê no lama externo, né? Mas o lama externo, se ele for um bom lama, ele vai apontar o lama interno. E é aí que a gente vai chegar. Né? Certo, fofura? Vamos dedicar, encerrar e tudo mais? Deixa eu ver onde é que a gente parou. A gente parou nessa história de a gente não conseguir eliminar, né? E se esquivar das tretas sansáricas. Beleza. Marcado para a gente não se perder. Tá bom, amorzinhos, vamos fazer dedication? Os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que vêm com esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Este nome é vida ao Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. O poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, tens enviado que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de erros. Garirawe Korejin Kansu Pandandeu Amaluchon Enecheresi Guantenzin Jatsoye Japekau de Barmutenjuchi. Garirawe Korejin Kansu Pandandeu Amaluchon Enecheresi Guantenzin Jatsoye Japekau de Barmutenjuchi. Peço longa vida ao Lama. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donju Gompedin Lapapotos Nasonedro Tseu Ejezum Edrin Chen Lamekut Setatene Mejunto Chejendo Yodrosho
Don Jugum Pedin La Papoto da Sonhe Droseu e Jesum Edrin Chen La Mekut Seta Tene Medium Cheje Doyun Drusho. Que a grande tradição do abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Sundeusin possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lo chosun ren lo che zanlin sasun cha papel drojo chosun nawanda midral do sungelesho. Obrigada, amores. Obrigada, Gê. Todo mundo conseguiu entrar no grupo de WhatsApp? Obrigada, Gê. Obrigada, fofura. Gratidão, boa noite a todos. Obrigada, Gê. Obrigada, gente. Gê. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau. Ah, beijo. Ah, teve sim. Acho que as pessoas conseguiram entrar. Tá bom. Tchauzinho. Tchau, Van. Tchau, querida.